Boa tarde, meu nome é Marcos e hoje a gente vai falar um pouco sobre densidade dos gases. Mas o que é densidade? Bom, se a gente pensar um pouco no que é a densidade, eu fiz esses dois desenhos e eu lhe pergunto: qual parece mais denso? Esse ou esse? Eu acho que mais provável é você dizer que esse parece mais denso. Até porque ele tem um traço muito mais grosso e muito mais cheio, né? Densidade é basicamente isso. Normalmente a gente fala, por exemplo, que a neblina está densa, porque você entra em um lugar e você mal consegue enxergar na sua frente. Aí você fala que a neblina está densa. E uma neblina que não seria densa seria uma neblina que você consegue ver tranquilamente através dela. Densidade é essa concentração que existe dentro de um volume, né? No caso aqui, a densidade. Então, é a massa que existe dentro de um volume, né? A massa, quando eu digo, é sobre quantidade de coisa dentro de um volume. Portanto que na física vocês veem densidade como sendo a massa de um objeto por volume que ele ocupa, né? Mas aqui a gente não quer qualquer densidade, a gente quer a densidade dos gases. E aí a gente precisa escolher entre essas a melhor unidade para a gente usar para gases. Bom, para escolher a unidade não é muito difícil, já que a gente já conhece PBNRT, né? O volume, eu com certeza vou escolher litros, porque quase tudo na química a gente vai usar praticamente só litros. Na física, normalmente, se usa quilogramas por metro cúbico por conta do sistema internacional. Mas aqui a gente vai escolher litros e a gente vai escolher gramas. Até porque um litro de gás não vai pesar 1 quilo. Um litro de gás, que é mais ou menos o tanto de gás que tem aqui, ele vai pesar gramas só. Então, a gente vai usar essa unidade como gramas por litro. Mas qual a utilidade de saber a densidade dos gases? Bom, tem uma utilidade que eu vou falar mais pra frente, mas é basicamente saber que gás vai se acumular na parte de baixo, que gás vai se acumular na parte de cima e no sistema grande igual essa atmosfera nossa da Terra. Por exemplo, um gás com 20 gramas a cada litro e um gás com, sei lá, 0,1 gramas a cada litro. Sendo que o ar tem 1,29 gramas por litro. Ou seja, um gás de 20 gramas por litro, por ele ser mais denso, ele ia se encontrar mais ou menos por aqui da atmosfera, né? Na parte mais baixa da atmosfera. Já um gás que pesa só 0,1 gramas por litro, ele ia com certeza estar mais perto do alto da atmosfera. Porque ele é menos denso, então ele é mais leve do que o resto do ar. E esse que tem 20 gramas, ele é muito mais pesado, então ele vai se concentrar por aqui embaixo. Bom, eu tenho que admitir que eu sou bastante fã de matemática. Então, essa é uma das partes que eu mais gosto na química. Relacionar equações e descobrir novas equações. É bastante interessante para mim. Mas é isso. Eu escrevi todas essas contas, mas eu vou explicar o que está acontecendo nessa bagunça. Bom, primeiro eu peguei a lei dos gases ideais. PVNRT. E aí vocês podem ver que eu grifei o N. Esse N, se vocês não se lembram, é o número de mols. Número de mols. E aí eu peguei a equação da massa molar, que é essa daqui. Lógico que eu dei uma mudada, né? Ela é M igual a M sobre N. Passei o N multiplicando e o M dividindo. E aí deu isso aqui. E aí, em seguida, eu juntei as duas equações.
esse N que grifado é o mesmo que esse. Então, eu substituí eles. E aí, eu consegui essa nova equação. PV é igual a Mzinho vezes Rzão vezes Tzão sobre M sapato. Isso aqui vocês não vão precisar usar, mas é só para vocês entenderem como eu chego nisso aqui. Esse daqui é aqui que começa a ficar interessante. Porque tá vendo esse V e esse M que eu grifei de vermelho? Eles vão ser esses daqui. No caso, eu peguei, passei o V dividindo para lá, o M dividindo para cá. Passei o V dividindo para cá, o RT e o M sapato eu passei para o outro lado, né? Ou seja, o M sapato que estava dividindo passa multiplicando e o que está multiplicando passa dividindo. E aí, o M e o V ficam de um lado, o R, o T, M e o P ficam do outro. E aí eu tenho essa equação aqui. MV é igual PM sobre RT. E aí quando eu substituo o MV pensando que MV é densidade, eu tenho essa nova equação aqui. Né? Essa aqui é essa aqui. E eu tenho isso aqui. D igual a PM sobre RT. E aí você me pergunta, o que é isso? Né? Eu fiz um monte de coisa, mas às vezes você só quer prestar vestibular e só quer ir direto pro assunto. E você só quer saber o que cada um desses representa. Bom, isso é a densidade. E essas são as condições do gás. Porque quando eu vou calcular a densidade do gás, eu não vou pesar ele. Até porque não tem como pesar o gás. E aí, como não tem como pôr ele numa balança, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um recipiente onde eu tenho gás, e aí, a partir da pressão daquele gás, a partir, se eu souber qual elemento é, eu vou saber qual é a sua massa molar. E assim a constante do gás, e assim a temperatura que tem naquele recipiente. E aí eu posso calcular a densidade daquele gás. Um exemplo bem rapidinho é densidade do ar. Bom, primeiro eu tenho que levar uma coisa em conta. O ar é feito de N2 e de O2 principalmente. 80% desse e 20% desse. Esse pesa 28 gramas por mol. Esse pesa 32 gramas por mol. Em média, eu tenho 29 gramas por mol de massa molar do ar. Porque é uma mistura dos dois, então, numa média, é mais ou menos isso. E aí, eu vou pegar as condições do meu ambiente, por exemplo. Eu vou dizer que o ar está a 1 atm vezes a massa molar, que eu vou usar o 29 gramas por mol. Isso sobre o R, 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin. No caso, aqui eu estou usando as condições normais de temperatura e pressão. Não que aqui esteja 0 graus Celsius. Isso vai dar 29 sobre 22,4. Reparem nesse 22,4. Ele é o volume molar, coincidentemente. E aqui está em gramas por mol. Isso vai dar 1,29 gramas por litro. Mais uma coisa é a densidade relativa. Densidade relativa é para eu saber se um gás ele é mais pesado ou mais leve que o outro. Por exemplo, aqui, dA sobre dB pode ser, por exemplo, o D do ar sobre o D do hélio. Eu vou saber se o ar, em relação ao hélio, ele é mais pesado ou se ele é mais leve. Porque eu vou saber se eu pegar
ar em um ambiente cheio de hélio, se ele vai tender a ficar lá embaixo ou se ele vai tender a ficar em cima. Por exemplo, quando tem um balão de hélio, a tendência é ele subir ou ele descer? Depende da densidade dele em relação à densidade do ar. Mas existe um jeito mais fácil de calcular do que achar a densidade do ar depois achar a densidade do hélio, que é esse jeito que eu pus aqui. Se eu considerar que o D é o PMA sobre RT e o DB também é PMB sobre RT, eu tenho coisas que se repetem. No caso, a pressão para os dois é a mesma. Se eu tenho um gás solto aqui, eu joguei ele aqui. Um exemplo bem clássico é isqueiro. Se eu vou jogando o ar do isqueiro aqui, ele está se espalhando. Mas ele vai descer ou ele vai subir? Isso depende da densidade dele, certo? Se eu pegar a massa molar do fluido que tem no isqueiro, que eu imagino que o que tem dentro do isqueiro é butano, C4, H10, em relação à massa do ar, que eu já vou pôr aqui em gramas por mol, 29 gramas por mol. Eu sei que o fluido do isqueiro deve pesar mais ou menos 58 gramas por mol. Isso sobre 29 gramas por mol. Claramente, o fluido do isqueiro é 2 vezes a massa do ar. Ou seja, ele é bem pesado em relação ao ar. E aí, eu vou fazer um teste. Com o meu isqueiro e um recipiente, eu pego e eu espero que esse fluido esteja caindo no copo. Mas você pergunta, como eu vou saber se ele está caindo no copo? Simples, acendendo. Vocês perceberam? Viram? Ele estava dentro do copo. Quando eu acendi aqui, vocês devem ter visto que saiu uma chaminha. Mais uma coisa que a gente vai ver é a diferença entre difusão e efusão. Difusão é o que eu estou mostrando aqui no slide. É quando você tem um recipiente onde tem gás e vácuo, por exemplo, e aí você abre o que divide o gás do vácuo. E normalmente não é um orifício, é uma divisória tipo uma parede. É um lugar grande. É quando a transferência do gás é praticamente espontânea. É sobre ele se espalhar no ambiente. É sobre você, por exemplo, estourar um balão cheio de gás nesse quarto. Você tem uma difusão de gás aqui dentro. No caso, seria mais como um exemplo de baixo. Um gás X e um gás Y, e aí se rompe a barreira entre eles, e aí você tem todo aquele gás se espalhando. Diferente da efusão, que se passa por paredes porosas, por exemplo. É quando você tem pequenos buracos, onde você tem uma velocidade constante daquele gás indo de um ambiente para o outro, ou se misturando, né? Por exemplo, aqui o gás X e o gás Y, eles começam a se misturar por causa que a parede é porosa. Então, é bem devagar, mas acontece. Isso é efusão. Por último, velocidade dos gases. E quando eu falo da velocidade dos gases, é justamente a velocidade da difusão ou da efusão desses gases. E de acordo com a lei de Graham, a velocidade de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Lembrando que isso vale tanto para a difusão quanto para a efusão. Ou seja, quando a gente for calcular a velocidade dos gases, a gente vai geralmente calcular a velocidade de um em relação à velocidade do outro. Enfim, como vocês podem ver aqui, é inversamente proporcional de fato. VA sobre VB é igual a raiz de dB sobre dA. Vocês percebem como é inversamente proporcional? O VB está dividindo de um lado e o dB está multiplicando do outro lado. E o VA e o dA têm essa mesma relação inversa. Só que aí tem um negócio interessante, que é o dB sobre o dA
é um negócio que a gente já viu ali antes da efusão e da difusão, que é a densidade relativa. E dB sobre dA é a densidade relativa de B em relação a A. Então, eu não preciso necessariamente usar dBdA. Por exemplo, eu quero saber sobre a velocidade do ar em relação à velocidade do butano. A velocidade deles vai ser igual à raiz da densidade deles, só que inversamente. É inversamente proporcional e é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada das densidades inversas. Ou seja, a velocidade do ar em relação à velocidade do butano vai ser a raiz quadrada da densidade do butano em relação à do ar. Como está escrito aqui. Mas eu fiz isso antes, quando eu estava falando da densidade relativa. E não preciso calcular a densidade do butano depois da densidade do ar para descobrir a relação entre elas. Eu posso usar a relação entre a massa molar delas, porque vai ser proporcional. E a massa molar delas eu já usei também antes, que é 58 gramas por mol e 29 gramas por mol. Isso dá raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Ou seja, a velocidade do ar é 1,4 vezes a velocidade do butano. Ou seja, eles correm mais rápido que o butano. E depois de toda a aula, tem um exercício. Aqui um exercício da FUVEST. Ele te dá uma imagem de um palhaço segurando um balão A e ao seu lado um balão B em Santos. Em Santos é só para dizer que ele está ao nível do mar, ou seja, teria uma atmosfera de pressão. Enfim, ao nível do mar e a 25 graus Celsius. Se a gente já converter isso em Kelvin, isso dá 298. Volume molar de gás, 25 litros por mol. Volume molar é o volume que um gás ocupa por mol. Densidade do ar atmosférico, 1,2 gramas por litro. Isso pode ser importante, até porque o gás atmosférico é tudo que rodeia o palhaço. Dados algumas massas molares. As bexigas A e B podem conter, respectivamente. Nesse exercício, é claro o que ele quer. Ele quer saber o porquê o A flutua e porquê o B não flutua. E aí, vem aquilo que eu falei. Aquilo que é menos denso, a tendência dele, menos denso que o ar, a tendência dele é subir. O que é mais denso que o ar tem a tendência de cair ou ficar no chão. Ou seja, A tem uma densidade menor do que 1,2 gramas por litro. E o B tem uma densidade maior. A e B podem conter respectivamente. E aí, a gente vai pegar que A tem que ser menor que o volume do ar. Só que um jeito de fazer o exercício é você pegar e calcular as densidades de A e de B. No caso, argônio. Argônio tem 40 gramas por mol. E, por um acaso, ele também já deu o volume molar de gás. O volume molar de gás é o tanto que o mol ocupa. O quanto o mol ocupa, eu posso dizer que a unidade disso seria litro por mol. E quando eu tenho, por exemplo, 25 litros por mol dividindo 1 grama por mol, isso é igual a 40 gramas dividido por 25 litros. Isso é igual a densidade também. O que a gente fez aqui, ó, de achar o volume, a densidade do ar, não foi por um acaso que esse número aqui embaixo deu 22,4. Esse número aqui embaixo deu 22,4 porque justamente ele era o volume para 1 mol do ar aqui no caso, né? E aí cortou e deu 1,29. Aqui não é diferente. Esses 25 litros é o que 40 gramas de argônio ocupam, por exemplo. Ou seja, a densidade do AR é igual
1,6. Que de fato é maior, não menor. Bom, e aqui, se eu comparar com o ar, que é 1,2 gramas por litro, eu vou ter que o argônio e o CO2, argônio e CO2, são maiores que o ar. E menores que o ar são amônia e metano. Mas eu podia ter feito de uma maneira mais simples ainda. Eu podia simplesmente pegar que a densidade do ar é 1,2 gramas por litro, pegar que o volume molar do gás é 25 litros por mol, e aí eu ia entender que o ar é igual, tem densidade 1,2 gramas por litro. Isso é igual a massa molar do ar sobre o volume molar de um gás, 25. Se eu passo o 25 multiplicando para lá, eu tenho que a massa molar do ar vai ser igual a 30 gramas por mol. E a partir desses 30 gramas por mol, eu posso descobrir o quanto mais pesadas outras coisas são, usando esses 30 gramas por mol de referência. 30 gramas por mol. Por exemplo, aqui, ó, pegando só esses valores: 44, 17, 16 e 40. Claramente, 40 e 44, que são o argônio e o CO2. 40. Isso, 40. 44 são maior do que os 30 gramas por mol. E a amônia e o metano tem 17 e 16 gramas por mol. Porque a massa molar também é uma maneira de você diferenciar a densidade dos gases, né? Afinal, todos eles estão sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Todos estão a 1 atm, todos estão a 25 graus Celsius e todos têm a mesma coeficiente dos gases ideais. A constante dos gases ideais. Isso é uma maneira mais rápida de solucionar esse exercício, ao invés de calcular todas as densidades de todos os gases. Por hoje, esse é mais um vídeo do CPSEX. Segunda a sexta, 1 da tarde. E até a próxima aula.